Tomemos cuidado, então, com a nossa vida espiritual. Não se venda. Seja fiel a Deus. Trabalhe. Deus vai cuidar de você. Invista na obra de Deus. Tem gente tão preocupada, tão ansioso com o seu futuro. Não, que depois eu posso passar fome, minha família vai passar fome, eu tenho que pegar o dinheiro da igreja, construir, empregar, ter alguma coisa, para depois eu estar tranquilo na minha velhice. E lá em cima, será que você chega? Talvez você consiga conquistar aqui embaixo muita coisa realmente. Mas e lá em cima? Será que você chega? O importante é lá. Aqui é passageiro. Acaba rapidinho. Então cuidado com a sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Do seu contato, da sua intimidade com Deus. Seja paciente, espere. Espere no Senhor. Ele não vai deixar você passar fome. Não se preocupe. Fique tranquilo. Eu tenho essa experiência hoje comigo na minha vida. Estou 10 meses aí desempregado e sempre Deus tem me abençoado. Às vezes eu acordo de manhã, dá uma vontade de comer um bolinho. Não tem. Não tem dinheiro. Quanto que é o bolinho? R$10. Não tem. Nós oramos, daí a pouquinho eu vou lá, abro no celular lá, o aplicativo do banco, olha, R$10. Pronto, agora já tem. É assim, estou vivendo desse jeito. Às vezes chega lá, o cartão de crédito vai vencer amanhã. Jesus, o cartão de crédito é tanto para vencer. Chegamos no dia, olhando, apareceu o dinheiro para pagar. É assim. Deus cuida de nós, Ele sabe que nós precisamos. Se a gente for fiel a Deus, se a gente estiver fazendo a obra de Deus, estiver sempre orando, jejuando, lendo a Bíblia, ganhando almas, não se preocupe. Deus vai estar olhando, sabe de tudo, vai cuidar de nós, não se preocupa com isso não. Não se preocupe mesmo, Deus está no controle. Seja paciente. Então cuidado quando Deus lhe der uma ordem, faça isso que Deus mandou. É isso. Olha o Saul. Não era a área dele fazer os sacrifícios. Ele acabou invadindo a área do outro. Então, faça isso. Saiba o que é para você fazer, o que é para o outro fazer. Então, deixa o outro fazer o dele, você faça o seu. E confie em Deus, que Deus vai cuidar de você, vai sustentar você e sua família. No tópico 2, deixe de lado toda dissensão. Se em uma igreja há brigas e divisões, isso mostra que os crentes são carnais. 1 Coríntios 3,3. Quem é guiado pelo Espírito não incentiva e nem faz parte de discussões e contendas. Quantos ministérios já foram despedaçados e as ovelhas dispersadas por causa de contendas? Paulo, em Romanos 16:17, exorta os crentes a ficarem atentos àqueles que estavam promovendo dissensões e escândalos, a fim de se apartarem deles. Não se associe com aqueles que promovem disputas. Siga a recomendação de Paulo e fuja destes. Onde há dissensões, não existe vencedor, pois todos saem perdendo. Jesus diz que todo reino dividido não subsistirá. Por isso, tenhamos cuidado. Mateus 12:25. Ser paciente e manso não é um sinal de fraqueza, como alguns erroneamente acreditam. Mas paciência e mansidão são exemplos de força e maturidade. Então, olha só, isso acontece muito nas igrejas. Brigas, discussões, dissensões, separações, muitas vezes escândalos. E aí existe o quê? Divisões, e aí é prejudicada a igreja, é prejudicada a obra de Deus. Então, devemos tomar todo cuidado com isso. Se no passado isso aconteceu com você, como aconteceu já comigo, então nós temos que fazer o quê? Temos que consertar, temos que evitar daqui para frente, lutar para que não aconteça. Então o que nós temos que fazer? Mesmo que as pessoas nos ataquem, nos persigam, aí fofoquem a nosso respeito, falem mal, façam de tudo, nós vamos aprendendo com o dia a dia a sermos pacientes, esperarmos que Deus resolva esse problema. E nós não vamos mais o quê? Tentar resolver nós mesmos. Não vamos enfrentar as pessoas, discutir, brigar, nada disso. Vamos agora o quê? Esperar em Deus a solução. E Deus vai trazer a solução.
Então deixemos Deus lutar por nós, né? Ele é que vai decidir o que fazer, como fazer. Então nós temos que fazer o quê? Sofrermos calados. Deixa o mundo, né, perseguir, falar, tal. Deixa para lá. Nós vamos fazer o quê? Vamos cuidar daquilo que Deus mandou que nós cuidemos. Olha lá os apóstolos. As pessoas discutiam, brigavam lá por causa da alimentação. O que eles fizeram? Foram entrar no meio para resolver? Não. Disseram, vocês escolham aí as pessoas entre vocês e pronto, resolvam. Nós vamos cuidar do que nós temos que cuidar. Nós vamos orar, vamos estudar a palavra de Deus e vamos fazer a obra de Deus. Estamos ocupados com as coisas de Deus. Essas coisas aí humanas, essas coisas aí normais do dia a dia, coloque alguém para cuidar aí. Nós temos que cuidar das coisas de Deus. Então, muitas vezes nós estamos assim, estamos muito cuidando das coisas materiais, ocupados demais nas coisas materiais. E naquilo que nós deveríamos nos ocupar, que é as coisas espirituais superiores, nós não estamos nos ocupando com elas. Então aquele que é paciente, é manso e tal, esse é que realmente está sendo forte, né? O impaciente está sendo fraco. Então notemos isso, né? Não vamos então andar aí com essas pessoas que vivem em discussões, em dissensões, em brigas. Nós temos que viver a nossa vida espiritual em paz e estarmos ocupados fazendo a obra de Deus. Tópico 3, evitando o partidarismo. Em toda forma de partidarismo existe sempre interesses que visam apenas o bem de alguns. O partidarismo quebra a unidade da igreja e impede a presença de Deus. Jesus não morreu na cruz por uma igreja dividida, mas para formar um só corpo, a fim de que os perdidos possam se voltar para o Pai. João 17, 21. Que venhamos a fazer todo o possível para manter o vínculo da paz e não deixar que as disputas e partidarismos venham macular a igreja do Senhor. Então, o partidarismo é aquilo, partido, né? A igreja, então, existe muito isso hoje. Existem os grupos que estão separando a igreja e a obra de Deus perde muito com isso. É uma divisão. Cada grupo quer fazer uma coisa diferente, quer aparecer mais do que o outro, mas sempre estão fazendo alguma coisa em benefício próprio daquele grupo. Não é em benefício do corpo. E Jesus não está dividido. Existe um corpo e a cabeça é Jesus, está no comando. E todos estão no mesmo corpo fazendo a mesma obra, que é o quê? Ganhar almas. É para isso que nós estamos aqui na Terra. Então, uns devem apoiar aos outros, devem ajudar uns aos outros. Muitas vezes a gente vai na igreja e chega lá, aqui o que é? Não, nós vamos fazer aqui um congresso de escola bíblica dominical. Aí o outro grupo diz, não, nós somos aqui da banda, nós não participamos desse departamento. Os outros dizem, não, nós somos aqui jovens, nós vamos aqui passear nesse dia, fazer um retiro. Imagine, então fica dividida a igreja. Deve ser o contrário. Todos devem se unir, vamos apoiar esse trabalho, vamos estar todos lá, vamos trazer mais gente. Porque quando nós fizermos a nossa festa aqui, então eles também vão nos apoiar. É assim que funciona. Todos unidos no mesmo objetivo, todos tendo aí a mesma visão, ganhar almas. Imagine, essa vez nós fomos em São Paulo, 51 almas. Você sabe o que é isso, uma congregação? Uma congregação de 300 pessoas é quase o quê? Crescimento de 20%. Veja só, num fim de semana só. Tem gente que fica assim admirado. Veja só, eu estive em Divinópolis, Minas Gerais, 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Lá tinha 7 congregações. Nós abrimos 7 congregações em 1 ano e 2 meses. A igreja dobrou. Foram 630 almas em 1 ano e 2 meses que nós ganhamos ali. É claro, tudo pela graça de Deus. Mas olha só, é possível, é possível. Por que a igreja não faz?
porque estão ocupados demais, presos às coisas materiais, ocupados demais em divisão, em discussão, em brigas, ocupados demais em pegar o dinheiro para si, não fazer a obra de Deus. Mas é possível. Veja só, num fim de semana, crescer 20% uma igreja é uma coisa tremenda. Imagine a sua congregação. Tem aí 2.000 pessoas. Num fim de semana, passar para 2.600, 2.500 pessoas. Imagine. Então, é um crescimento que Deus quer. Não está acontecendo por quê? Falta de Deus, falta de compromisso com Deus, falta de desejo das coisas de Deus, falta do legítimo evangelho. Tenho cansado de dizer, está sendo pregado um falso evangelho, que não existem milagres, não existem curas. Isso é absurdo. O evangelho de Jesus Cristo sempre foi confirmado por Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Mas o que acontece? São homens corruptos que só estão interessados em dinheiro. Então não existe manifestação do Espírito Santo. E aí o evangelho fica aí capenga, um evangelho falso, sem a presença de Deus. Então evite esse partidarismo. Una-se com todos, faça a obra de Deus, ajude a fazer essa obra. E Deus abençoará a todos. Na parte 3 nós temos aí paciência, prova de espiritualidade e maturidade cristã. Tópico 1, paciência até a volta de Jesus. Tópico 2, quando a paciência é provada. Tópico 3, maturidade cristã. Tópico 1, então, paciência até a volta de Jesus. Tiago consolou os irmãos que estavam sofrendo com a opressão dos ricos injustos, afirmando que a vinda de Jesus estava próxima. Se você está sofrendo e enfrentando alguma situação de injustiça, não se desespere, pois em breve Jesus voltará e dará fim a toda dor, sofrimento e injustiça. Tiago 5,7. Um dia todo o sofrimento chegará ao fim, pois o justo juiz voltará para julgar toda a injustiça. Para fazer os irmãos crescerem em esperança e longanimidade, Tiago utiliza também o exemplo do agricultor. O lavrador cultiva a terra e lança nela a semente, mas ele precisa esperar com paciência até que a semente germine, a árvore cresça e apareçam os frutos. Então, por mais que nós estejamos passando por uma situação difícil, devemos crer que Jesus está voltando. Então, se a gente se desesperar, a gente perde essa volta de Jesus, perde o arrebatamento. Se a gente fizer alguma coisa errada de repente, para achar a solução da nossa maneira, acabamos perdendo o arrebatamento da igreja, que pode ser hoje, pode ser amanhã, qualquer dia, qualquer hora. Então esteja sempre esperando a volta de Jesus, confiando sempre em Deus, tenha paciência, espere mais um pouquinho, tenha calma, já já a solução aparece. Todos os problemas, aflições, tribulações, eles têm um fim. Então tenha paciência, espere mais um pouquinho. Jesus está chegando para nos buscar. Ah, mas e se não chegar e eu continuar nesse problema? Veja bem, o agricultor, ele vai lá, cuida daquela terra, limpa a terra, planta, e ele tem que ter paciência para esperar. Vai ter chuva, vai ter sol, tudo a seu tempo. Tem as primeiras chuvas, que são importantes, então vai dar ali o crescimento, vem o sol, ele vai ter que ir lá limpar de vez em quando, capinar ali, tirar as coisas que estão impedindo a planta de crescer, tem que ir cuidando e acreditando, vai produzir. Eu investi aqui, eu plantei, ele vai. Ainda vem depois as chuvas, ali próximo da colheita, ainda vai chover de novo.